Era um momento de aparente tranquilidade, sentado ao lado do meu neto de 7 anos durante o segundo casamento do meu filho, quando senti seus dedinhos gelados se apertarem nos meus com uma força inesperada. Sua voz, trêmula e quase inaudível, sussurrou contra o meu ouvido que precisávamos sair dali imediatamente. Um calafrio me percorreu. Ao perguntar o que estava acontecendo, seu corpo pequeno tremia como uma folha ao vento, e foi então que ele soltou as palavras que mudariam tudo. Vovó, a senhora não olhou embaixo da mesa. Meus olhos desceram lentamente, e o que vi me paralisou por completo. Sem pronunciar uma só palavra, levantei-me com Léo, nossa saída silenciosa carregando o peso de um segredo que só nós dois compreendíamos. Se você está ouvindo essa história agora, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde está acompanhando esse relato de vingança que está se espalhando pelo mundo. Quero saber até onde essas palavras vão chegar. O salão de festas, iluminado pelo brilho quente de centenas de velas, era o cenário perfeito para o segundo casamento do meu filho, Alexandre, com sua nova esposa, Ava. Ao meu lado, o pequeno Léo, meu tesouro mais precioso, deslizava seu carrinho vermelho sobre a toalha imaculada da mesa, perdido em seu próprio universo infantil, indiferente ao burburinho dos adultos ao redor. Observei-o com ternura, ajustando com cuidado o laço minúsculo em seu pescoço, um gesto que me transportou de volta à memória da sua mãe, Maria, cujo sorriso doce ainda ecoava em minha mente como se o tempo não tivesse passado. A música suave da banda de jazz se misturava às risadas e ao tilintar dos copos de cristal. Cada mesa estava adornada com arranjos de rosas brancas perfeitas, e a luz das velas dançava sobre os talheres de prata polidos. Meus olhos procuraram Alexandre, que circulava entre os convidados, erguendo seu copo em agradecimento, seu sorriso radiante mascarando a dor que eu sabia ainda habitava seu coração desde que Maria nos deixará. Do outro lado do salão, Ava, a noiva, resplandecente em seu vestido bordado, posava para fotos com as amigas, seu sorriso impecável transmitindo uma segurança como se o mundo inteiro lhe pertencesse. Ao vê-la, uma estranha sensação de desconforto me apertou o peito, mas tentei afastá-la, convencendo-me de que era apenas minha imaginação exagerada. Enquanto garçons elegantes se moviam com precisão entre as mesas, servindo vinho e trocando pratos com discrição, um casal idoso ao nosso lado voltou-se para mim com sorrisos gentis. Comentaram com voz afetuosa como Léo havia crescido perguntando sua idade. Retribui o carinho, explicando que ele havia acabado de fazer 7 anos, e como o tempo parecia voar. Em seguida, inclinei-me para cortar um pedaço de bolo, depositando-o com cuidado em seu prato. Seus olhos se ergueram por um instante, brilhando de gratidão, mas logo voltaram a se fixar no carrinho, como se aquele pequeno objeto fosse seu único refúgio seguro em meio àqueles estranhos. De repente, ele congelou. Sua mãozinha parou de mover o brinquedo, e seus olhos arredondados se fixaram em mim com uma seriedade que não combinava com sua idade. Um arrepio me percorreu. Lentamente seus dedos gelados procuraram os meus, e com uma voz baixa, urgente, ele pediu para irmos embora naquele exato momento. Suas palavras tremiam, carregadas de um medo que ele não conseguia explicar. Meu coração disparou enquanto me aproximei, colocando uma mão reconfortante em seu ombro tentando acalmá-lo. Insisti em tom suave para que me dissesse o que estava acontecendo, mas ele apenas se encolheu, apertando os lábios com força. Após uma pausa, inclinou-se ainda mais perto de mim e sussurrou tão baixo que precisei me curvar para ouvir. Vovó, a senhora não olhou embaixo da mesa. Aquelas palavras foram como uma faca fria cravada em meu peito. Uma onda de angústia me invadiu, tornando cada respiração mais pesada. Tentei manter a calma, passando os dedos por seus cabelos, mas o pânico cru em seus olhos de 7 anos era impossível de ignorar. Com voz firme, embora meu coração batesse descompassado, disse que tudo ficaria bem, que sua avó olharia, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando. Com movimentos cuidadosos, levantei a ponta da toalha branca e espreitei o espaço escuro sob a mesa, onde a perna da cadeira se erguia e os sapatinhos de Léo balançavam levemente. Foi então que a vi. Um pequeno papel dobrado em 4, quase escondido perto de seu lugar, tão discreto que poderia passar despercebido na penumbra. Mas sua presença gelou meu sangue. Léo se apertou contra mim, agarrando meu braço como se buscasse proteção desesperada. Seu respiro acelerado e irregular era um sinal claro. Algo estava terrivelmente errado. Abaixei-me completamente e com a mão trêmula, peguei o papelzinho amassado. Ao nosso redor, as risadas, os brindes e a música continuavam, mas naquele instante, meu mundo se reduziu a 3 coisas: Léo, aquele papel e eu. Desdobrei-o lentamente.
A luz vacilante das velas foi suficiente para revelar a mensagem escrita com letras precisas. Mesa 8. Adicione camarão à porção da criança. Aquelas poucas palavras foram como um soco no estômago. Meu sangue esquentou e depois gelou. A alergia grave de Léo a camarão era algo que todos na família conheciam. Um único pedaço poderia ser fatal. Minha mente girou em busca de respostas. Quem teria escrito aquilo? E por que justamente no dia do casamento do meu filho? Apertei sua mão trêmula com força e me levantei abruptamente, ignorando os olhares curiosos ao redor. O casal idoso interrompeu sua conversa, observando-me com preocupação, mas eu mal os notei. Puxei Léo para perto, abraçando-o com tanta intensidade que parecia temer que ele pudesse desaparecer se o soltasse. A festa seguia animada, mas para mim, o salão havia se transformado em um vazio sufocante. Naquele silêncio, memórias do passado surgiram como sombras, arrastando-me para longe daqueles lustres brilhantes e de volta aos dias em que nossa família ainda era inteira. Lembrei-me de acreditar que a casa do meu filho sempre ecoaria risadas, mas a vida nos roubara essa luz cedo demais, deixando feridas que nunca cicatrizaram. Vi Maria em minha mente, minha primeira nora, cujo sorriso era tão quente quanto o sol da manhã. Ela me tratava como uma verdadeira mãe, seu carinho me envolvendo como um abraço de filha. Nunca levantou a voz, nunca me deu motivo para preocupação. Só de vê-la, uma paz me invadia. Recordava-me das tardes ventosas nos arredores de Fênix, quando chegava à pequena casa onde ela e Alexandre viviam. Léo, ainda engatinhando, tropeçava atrás de uma bola colorida no quintal, seu riso ecoando no ar. Maria estava sentada na varanda com uma cesta de legumes recém-colhidos, observando o filho com orgulho. Sempre me recebia com um sorriso acolhedor e insistia para que experimentasse o que havia preparado. Executiva que havia conquistado espaço em uma das maiores empresas da cidade. Ela sorriu, aceitando o elogio com uma modéstia calculada, enquanto seus dedos brincavam com o garfo de prata ao lado do prato. Léo, sentadinho à minha esquerda, observava-a com uma curiosidade tímida, os olhos arredondados como os de um filhote que ainda não decide se deve confiar ou recuar. Eu vi cutucar um pedaço de mango com o garfo, hesitante, como se a presença dela na mesa tivesse roubado um pouco do sabor daqueles momentos que antes eram só nossos. Ava falava com uma fluidez que denotava anos de prática em salas de reunião, mas suas palavras, embora polidas, soavam como notas de uma música ensaiada demais. Ela elogiou a comida com entusiasmo exagerado, como se cada garfada fosse uma descoberta, e não o resultado de receitas que Maria me ensinou e que eu repetia há décadas. Quando seus olhos se voltaram para mim, percebi neles um brilho de avaliação, como se estivesse medindo o peso das minhas palavras, o alcance da minha influência sobre Alex e Léo. Uma estratégia, pensei, ou apenas o instinto de quem sabe que para conquistar um homem, às vezes é preciso primeiro conquistar sua família. Alex, porém, não parecia notar nada disso. Seu riso era solto, os gestos largos, como se o simples fato de tê-la ao seu lado o tivesse libertado de uma prisão invisível. Ele contava histórias do trabalho, anedotas que faziam seus olhos brilharem, e ela respondia com risadas no tom certo, na hora certa, como se tivesse estudado o ritmo daquela dança. Eu observava, e uma parte de mim queria se alegrar por vê-lo assim, vivo, engajado, quase feliz, mas outra parte, a que ainda guardava o cheiro do perfume de Maria nas cortinas da casa, a que ouvia o eco do riso dela nos corredores, essa parte se encolhia, como se a presença de Ava fosse uma sombra se estendendo sobre algo sagrado. Foi quando Léo, com a inocência cruel das crianças, quebrou o encanto. Ele olhou para Ava e perguntou de repente com uma voz que tremia só um pouco: "Você gosta de desenhar?" Ela pausou, o garfo a meio caminho da boca, e sorriu, um sorriso perfeito, mas que não alcançou os olhos. "Adoro, querido." "Por que pergunta?" Léo baixou os cílios, brincando com a borda da toalha. "Minha mãe desenhava comigo. Ela fazia flores que pareciam de verdade." O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o tic-tac do relógio na parede pareceu ecoar mais alto. Alex engoliu em seco, os dedos apertando o copo de água com força. Ava, porém, não piscou. Seu sorriso se manteve intacto, como se aquela menção a Maria fosse apenas mais um detalhe a ser administrado. "Que bonito," ela disse suave. "Tenho certeza de que você herdou o talento dela." Léo não respondeu. Ele apenas empurrou o prato para longe, como se de repente a fome tivesse desaparecido. Eu estendi a mão sob a mesa e toquei seu joelho, um gesto pequeno, mas que ele entendeu. "Estou aqui." Ava então voltou-se para Alex, mudando de assunto com uma habilidade que só quem está acostumada a controlar narrativas possui. Falou de um projeto novo, de uma viagem que poderiam fazer,
de qualquer coisa que não fosse o fantasma que acabará de se sentar entre nós. E enquanto ela falava, eu me peguei olhando para a foto de Maria na parede, aquela em que ela segura Léo recém-nascido, os olhos brilhando de um amor que parecia impossível de ser substituído. Naquele momento, soube que a batalha não seria apenas pela memória de Maria. Seria por tudo que ela representava, pelo amor que tinha unido aquela família, pelas promessas não ditas, pelas noites em que éramos só nós três contra o mundo. E enquanto a varria, encantadora e impecável, eu fiz uma promessa silenciosa: não deixaria que Léo esquecesse. Não deixaria que o passado fosse apagado como se nunca tivesse existido. Porque algumas coisas, uma vez amadas, não podem ser substituídas. Podem ser enterradas e ignoradas, até mesmo traídas. Mas nunca apagadas. E eu, que havia visto Maria construir aquele lar com suas próprias mãos, não permitiria que ninguém o desmontasse como se fosse um cenário de teatro, pronto para ser trocado por outro. Estava enfrentando. Mas enquanto caminhei de volta para casa com a mão pequena de Léo apertando a minha, senti o peso daquela pergunta como uma pedra no estômago. Não eram apenas mudanças. Era algo mais profundo, mais sombrio, como uma sombra que se esticava sobre ele sem que ninguém, exceto eu, parecesse notar. Aquela noite, enquanto Alex dormia e a casa ficava em silêncio, eu me sentei na beira da cama de Léo, observando-o respirar. Seu rosto, antes tão vivo, agora parecia marcado por uma tensão que não pertencia a uma criança. Passei os dedos por seus cabelos como Maria fazia, e sussurrei que tudo ficaria bem, mas as palavras soaram vazias até para mim, porque a verdade era que eu não tinha certeza de nada. Ava, enquanto isso, continuava seu jogo de encanto. Ela aparecia com presentes, um carrinho novo aqui, um livro colorido ali, sempre com aquele sorriso impecável, como se estivesse seguindo um roteiro. Léo aceitava os objetos com uma obediência mecânica, mas nunca com alegria. E eu via em cada gesto forçado, o quanto ele se esforçava para não decepcionar o pai, para não dar a Alex mais um motivo de frustração. Até que veio o dia em que não pude mais ignorar. Estava arrumando a sala quando ouvi a voz de Ava vindo do quintal, aguda e cortante. Léo, pare com isso agora. Você está sujando tudo. Corri para a janela e vi Léo encolhido perto da caixinha de areia, suas mãos tremendo enquanto tentava juntar os brinquedos. Ava estava de pé sobre ele, os braços cruzados, o rosto distorcido por uma irritação que não condizia com a máscara de doçura que usava em público. Crianças bem educadas não agem assim, ela cuspiu, como se estivesse falando de um estranho, não de uma criança que mal havia perdido a mãe. Algo dentro de mim se partiu. Saí pela porta dos fundos antes que pudesse pensar duas vezes. Ava chamou com uma firmeza que nem sabia que tinha. Ela se virou surpresa, como se não esperasse ser interrompida. Ele é só uma criança, disse minha voz baixa, mas carregada de uma advertência clara. E crianças bagunçam. Faz parte. Seus olhos se estreitaram por um segundo, como se estivesse calculando a melhor resposta. Então, como um interruptor sendo ligado, seu rosto se iluminou com aquele sorriso praticado. Ah, você tem razão. Às vezes me esqueço de como eles são insensíveis. Ela riu leve, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi o modo como seus dedos se contraíram ao lado do corpo. Vi a sombra que passou por seus olhos antes que ela a escondesse atrás de mais uma máscara. Léo não disse nada. Só se levantou, pegou sua pá e voltou a brincar, como se estivesse acostumado a ser invisível. Naquele momento, soube que não poderia ficar calada mais tempo. Não por mim, não por Alex, mas por ele, porque Maria não teria permitido. E se eu não agisse, quem o protegeria? As palavras dela ecoavam em minha mente como um veneno lento, alimentando a desconfiança que já se enraizava no meu peito. No caminho para casa, Léo puxou minha blusa com dedos trêmulos, a voz frágil ao sussurrar que não queria voltar com a senhorita Ava. Parei bruscamente e ajoelhei-me até ficar no nível dos seus olhos claros, e senti o coração se apertar a cada batida. Perguntei por que diria uma coisa dessas, lembrando de que Ava o amava. Mas enquanto as palavras saíam dos meus lábios, sabia que eram mentira. Ele balançou a cabeça com uma firmeza que não combinava com seus 5 anos, o olhar ardendo em uma convicção que me gelou as veias. Ela não gosta de mim, disse, simples e cruel. Afaguei seus cabelos para acalmá-lo, mas por dentro, reconheci a verdade que ele carregava. Lucy, que ouvirá tudo, virou o rosto em silêncio, os ombros tensionados como se engolisse um suspiro. Aqueles fragmentos, aqueles sinais quase imperceptíveis, sempre estiveram ali. Eu os tinha visto. Mas preferi fechar os olhos, esperançosa de que fosse apenas paranoia minha. Até que chegou o dia do casamento do meu filho. O sol dourado da Flórida inundava a sala de recepções, banhando tudo em uma luz quente,
como se o próprio céu quisesse abençoar a felicidade de Alex. Eu estava à mesa 8, entre Léo e Lucy. O menino empurrava seu carrinho vermelho pela toalha branca, murmurando um vrum-vrum baixo, e algo em mim se amoleceu ao vê-lo. Lucy, vestida em um beige discreto, inclinava-se de vez em quando para sussurrar algo em seu ouvido, o sorriso doce e luminoso. Partia pedaços de pão para ele, insistindo para que comesse mais, e por um instante senti um alívio. Depois de tanta dor, eles dois eram a chama que ainda aquecia minha alma. Alex circulava entre os convidados com a confiança de quem finalmente havia vencido a batalha contra o luto. O terno azul marinho lhe caía como uma armadura, o rosto irradiante de alegria enquanto brindava com parentes. Seu sorriso parecia determinado a enterrar os anos de sombra que seguiram a morte de Maria. Observando, senti orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Quis acreditar que a Ava, deslumbrante em seu vestido bordado, lhe traria o lar e o amor que ele tanto ansiava. Mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, uma pontada aguda me atravessava. Seu sorriso perfeito para as câmeras era demorado demais, calculado demais, como se fosse uma máscara costurada sobre algo que não queria mostrar. As notas suaves do jazz se misturavam às risadas e aos brindes. Garçons deslizavam entre as mesas com bandejas de petiscos, bolachas crocantes, pastas de queijo, pratos elegantes de camarão. Vi Léo pegar apenas uma bolacha, empurrando com cuidado o prato de camarões para longe. Inclinei-me para ele perguntando em voz baixa se não gostava. Ele negou com a cabeça, os olhos baixos como se guardasse um segredo. Antes que eu pudesse insistir, uma tia interrompeu com um comentário animado sobre como Léo estava bem comportado, como havia crescido. Forcei um sorriso, respondi que ele já era um homenzinho esperto, mas por dentro, o peso da inquietação aumentava. Do outro lado do salão, senti o olhar de Ava fixo em nossa mesa. Seu sorriso se contraiu por um segundo antes que ela se virasse para erguer a taça com outro convidado. Tentei me convencer de que era imaginação minha, mas a sensação me corroía como ácido. Até que tudo mudou em um instante. Léo empurrou o carrinho com força demais, e ele caiu no chão com um estalo. Ele se abaixou para pegá-lo, mas ficou paralisado, os olhos arregalados fitando algo debaixo da mesa. Curvei-me pronta para perguntar o que o havia assustado quando ele puxou, com mãos trêmulas, um papel dobrado. Seu rostinho estava pálido de terror. Apertou minha mão com uma força desesperada, a voz quebrada ao me suplicar que saíssemos dali naquele mesmo segundo. Meu coração disparou como se quisesse romper as costelas. Tentei manter a voz firme ao perguntar o que havia de errado, mas o pânico nos olhos dele arrancou qualquer fachada de calma. Com um arrepio, ele repetiu as palavras que me congelaram o sangue. Vó, a senhora olhou debaixo da mesa? Sua pergunta me cortou como uma lâmina gelada. Ajoelhei-me, levantei a toalha branca e espreitei as sombras embaixo da mesa. Lá estava, um papel amassado junto à sua cadeira, aparentemente inofensivo, mas carregado de uma ameaça silenciosa. Minha mão tremia ao pegá-lo, o mundo ao redor desabando até que só restassem Léo, eu e aquele maldito bilhete. À luz vacilante das velas, desdobrei o papel. As palavras saltaram diante dos meus olhos como facas. Mesa 8. Adicione camarão à porção da criança. O impacto foi como uma descarga elétrica. Meus dedos amassaram o papel sem querer, e o burburinho alegre do casamento se dissolveu em um abismo escuro. Do outro lado do salão, Ava ria com elegância, erguendo sua taça, o sorriso impecável, como se nada a tocasse. Alex posava para fotos com os colegas, o sorriso radiante, convencido de que aquele era o dia mais feliz de sua vida. Mas para mim, a cena inteira se transformará em um teatro grotesco, um pano de fundo para a crueldade que acabará de descobrir. Apertei o papel com tanta força que queimava minha pele. Alguém havia tentado matar meu neto no dia do casamento do meu filho. Virei-me para Lucy, sentada ao lado de Léo. Seus olhos se arregalaram ao ver minha expressão. Com voz baixa, mas firme, ordenei que cuidasse dele. Mesmo com a voz trêmula, ela sentiu na mesma hora, puxando-o para si como um escudo. Para onde a senhora vai? Perguntou, a angústia estampada no rosto. Não soube responder. Nem eu mesma sabia. Levantei-me e segui em direção ao corredor, cada passo pesado como chumbo, embora o coração me empurrasse com uma urgência feroz. Perto do bar, um grupo de garçons conversava, suas risadas cortando o temporal que se armava dentro de mim. Reconheci David, o jovem que havia servido nossa mesa mais cedo. Normalmente seu rosto era amável, o sorriso fácil. Mas não havia tempo para gentilezas. Avancei até ele, joguei o papel na sua frente e exigi saber quem o havia enviado. Seus olhos caíram sobre as palavras, e sua expressão mudou em um instante. O sorriso desapareceu, substituído pelo pânico.
Com mãos trêmulas gaguejou que era seu papel, que o havia deixado cair ao carregar uma bandeja. Uma mulher lhe dera o bilhete para entregá-lo ao chefe. Suas palavras cortaram a névoa de confusão, mas acenderam um fogo ainda mais intenso de medo. Apertei-o com dureza, exigindo que me dissesse quem era ela. Ele recuou, o rosto pálido de choque, jurando que não sabia o nome, apenas que a mulher pediu para repassar a mensagem. Não havia assinatura. A raiva explodiu em mim como um incêndio descontrolado. Aproximei-me, a voz tremendo de fúria ao explicar que meu neto tinha alergia grave a camarão, que quem havia escrito aquilo tentará matá-lo. Uma única migalha seria suficiente. O sangue esvaiu-se do rosto de David. Seus olhos se arregalaram, a cabeça balançando em negação desesperada. Não sabia, juro. Só estava seguindo ordens, não fazia ideia do que significava. Sua voz quebrou, como se ele também estivesse preso naquele pesadelo. Ao nosso redor, os outros garçons começaram a murmurar, os olhares saltando entre nós como faíscas antes da tempestade. Ava girou sobre os saltos, os olhos arregalados como os de um animal acossado. Sua máscara de elegância desabou em fragmentos, revelando o pânico cru que agora distorcia seus traços. Glória, como você ousa? Sua voz quebrou, engolida pelo peso das palavras da irmã. As lágrimas de Glória caíam como gotas de veneno sobre o vestido imaculado, cada soluço uma facada no peito de Ava. Eu não sabia, juro por Deus. Ela repetia, as mãos trêmulas pressionadas contra o rosto. Ela só me pediu para entregar. Disse que era uma surpresa para o noivo. O ar na sala tornou-se espesso, quase insuportável. Os convidados recuaram instintivamente, como se o escândalo fosse um incêndio prestes a consumi-los. Alex permaneceu paralisado, o rosto uma máscara de horror. Seus olhos, antes cheios de adoração por Ava, agora a examinavam como se ela fosse uma estranha. Uma estranha que havia tentado assassinar uma criança em seu próprio casamento. Eu não desviei o olhar, não por um segundo. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha voz saía firme, cortante como uma lâmina. Você não tem mais para onde correr, Ava. Cada sílaba era um martelo batendo em seu cadafalso. Glória acabou de confirmar. David confirmou. E esse papel? Ergui o bilhete entre os dedos como se fosse a prova final de um julgamento, tem suas digitais. Literalmente. Ava recuou, tropeçando na barbatana do vestido. Seus lábios moveram-se, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez ela parecia pequena, frágil, não a rainha intocável que manipulava tudo ao seu redor, mas uma mulher apanhada em sua própria armadilha. Então, como um último suspiro de desespero, ela se virou para Alex. Amor, você sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. É tudo invenção deles. Lucy sempre me odiou, e essa bruxa, ela apontou para mim com dedos trêmulos, quer destruir nosso casamento. Mas Alex não se mexeu. Seu silêncio foi mais devastador que qualquer grito. Os olhos dele, antes tão cheios de confiança, agora brilhavam com algo novo, dúvida. E depois, lentamente, como se o peso da verdade o esmagasse, ele murmurou, Glória não mentiria sobre isso. Ava engasgou. Foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Alex, por favor, chega. Sua voz estava rouca, quebrada. Chega, Ava. O som do nome dela em seus lábios soou como uma sentença. Um adeus. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, o caos irrompeu. Convidados se levantaram, alguns horrorizados, outros sussurrando freneticamente. Seguranças adentraram a sala, atraídos pelo alvoroço. Lucy apertou Léo contra si, seus olhos ardendo com uma mistura de triunfo e dor. Vamos embora daqui, ela sussurrou, mais para si mesma do que para nós. Mas antes que pudéssemos nos mover, Ava soltou um grito, um som gutural, animal, que ecoou pelas paredes do salão. Vocês não entendem, ela berrou, as lágrimas sulcando a maquiagem perfeita. Era suposto ser ele. Não o garoto, ele. Seus dedos apontaram para Alex trêmulos, acusações silenciadas por anos finalmente explodindo. Ele arruinou tudo. Ele me prometeu que seria para sempre, e depois ele mudou de ideia. Como se eu fosse descartável. O salão congelou. Até a respiração pareceu parar. Alex empalideceu. Do que você está falando? Ava riu, um som amargo, quebrado. Você acha que eu não sei? Que eu não soube desde o início? Aquela viagem de negócios no ano passado, aquelas noites extras no escritório. Sua voz tremeu. Você pensou que eu não ia descobrir? Que eu ia ficar quieta, sorrindo como uma idiota enquanto você me trocava por ela? Os olhos de Alex se arregalaram. Ava não. Não o quê? Ela cuspiu. Não ia me trair? Não ia me humilhar na frente de todo mundo? Não ia casar comigo só para me abandonar depois? Seu peito arfava, as palavras saindo em rajadas venenosas.
Eu não ia deixar você fazer isso comigo. Não ia deixar você me jogar fora como se eu fosse nada. E então, como se o último fio de sanidade tivesse se rompido, ela se virou para mim, os olhos injetados de ódio. Mas você tinha que estragar tudo, não é? Sempre metendo o nariz onde não é chamada. Protegendo ele como se fosse algum santo. Seu dedo apontou para Léo, que se encolheu contra Lucy. Se não fosse por você, teria sido perfeito. Um acidente. Uma tragédia. E ela olhou para Alex com desdém, teria sofrido pelo resto da vida. Como eu sofri. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Até os seguranças, agora ao nosso redor, hesitaram. Alex a encarou como se a visse pela primeira vez. E quando finalmente falou, sua voz era um sussurro rasgado. Você ia matar uma criança. Por vingança. Ava não respondeu. Não havia mais desculpas. Não havia mais mentiras que pudessem salvá-la. E quando as mãos dos seguranças se fecharam em torno de seus braços, ela não resistiu. Não gritou. Não chorou. Apenas olhou para trás uma última vez, seus olhos encontrando os meus. E sorriu. Um sorriso vazio. Triunfante. Como se mesmo na derrota, ela tivesse ganhado algo. Mas eu não desviei o olhar. Porque eu sabia a verdade. Ela não havia ganhado nada. E nós tínhamos Léo. E isso era tudo. O ar pesava como chumbo, carregado com o peso de tudo que havia sido dito, e de tudo que nunca mais poderia ser desfeito. Meu coração se apertou ao olhar para Glória, uma garota de apenas 18 anos, os olhos vermelhos e inchados, o corpo trêmulo como uma folha ao vento. Ela não merecia estar ali, presa naquele pesadelo que não era dela. Não merecia ser o instrumento que desmontava a farsa de sua própria irmã. Ava perdeu o controle. Sua máscara de serenidade estilhaçou-se em 1000 pedaços quando se virou contra Glória, os dedos crispados, a voz rasgando o silêncio como uma lâmina envenenada. Calha a boca! Ela gritou, os lábios tremendo, traindo a mentira que já não conseguia mais sustentar. Você está inventando tudo para me destruir. Mas suas palavras soavam ocas, afogadas nos soluços de Glória, que mesmo assustada não recuou. Eu só fiz o que você me pediu, ela repetiu, a voz quebrada, mas firme. Cada sílaba era um golpe. Cada verdade um prego no caixão da reputação de Ava. O salão inteiro contive a respiração. Um parente mais velho balançou a cabeça, a voz embargada pela emoção. Como alguém pode ser tão cruel a ponto de usar uma criança? Sua pergunta pairou no ar, densa como névoa, e ninguém teve coragem de respondê-la. Foi então que Lucy avançou, Léo apertado contra o peito como se quisesse fundi-lo ao próprio corpo. Seu olhar era gélido, a voz cortante como aço temperado. Se continuar negando Ava, podemos verificar as câmeras de segurança agora mesmo. A ameaça caiu como uma pedra em águas paradas, espalhando ondas de pânico que sacudiram o salão. O rosto de Ava esbranquiçou. Os lábios se fecharam em uma linha fina, os olhos saltando de um lado para outro, buscando uma saída que não existia. Seu silêncio foi a confissão mais alta que já ouvi. Alex permaneceu imóvel, a mão trêmula sobre o ombro de Léo, os olhos fixos no papel amassado sobre a mesa. É verdade? Sua voz quebrou como vidro, o desespero estampado em cada traço do rosto. Ele suplicava por um milagre, por um erro, por qualquer coisa que desmontasse aquele horror. Mas no fundo, sabia. A verdade o afogava, lenta e implacável, como areia movediça. Ava recuou, tentando segurar um sorriso torto, último suspiro de uma tempestade que já havia passado. Vocês armaram tudo isso, ela acusou, a voz falhando, as palavras desmoronando antes mesmo de saírem. Querem me destruir, mas ninguém acreditou. Nem ela mesma. Olhei para ela e senti o peso de duas coisas, a indignação por tudo que havia feito e a pena por quem ela havia se tornado. A mulher que eu, em minha ingenuidade, cheguei a acreditar que poderia trazer felicidade ao meu filho agora era apenas uma estranha, um perigo que eu nunca havia enxergado com clareza. Até aquele momento. Lucy apertou o ombro de Alex, a voz embargada, mas firme. Ela quase matou Léo, Alex. No dia do seu casamento. As palavras foram como um soco no estômago. Ele cambaleou, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ava se debateu, os olhos injetados de ódio, as unhas cravadas nas próprias palmas. Você é uma intrusa invejosa. Ela cuspiu na direção de Lucy, que não se moveu. Não recuou. Não piscou. Permaneceu ali, imóvel como uma muralha entre Léo e o mundo, a voz tão fria quanto uma lâmina quando exigiu, olhe para ele. Olhe nos olhos do seu filho e diga que não tentou fazer mal a ele. Léo se encolheu contra mim, os dedos pequenos se fechando em torno da minha mão como se temesse ser arrastado de volta para a escuridão.
Os convidados começaram a se levantar, o clima de festa substituído por uma tensão elétrica, quase insuportável. O Sr. Johnson bateu a mão na mesa com força, a voz trovejando. Isso é uma vergonha. Não podemos fingir que não vimos. Murmúrios de concordância se espalharam, transformando-se em uma onda de repúdio que se abateu sobre Ava de todos os lados. Foi então que Alex quebrou. Ele é meu filho. Seu grito foi rasgado, desumano, carregado de uma dor que não tinha nome. Você tentou matá-lo. No dia do nosso casamento. As palavras o esfolaram por dentro e Ava finalmente desmoronou. Mas suas lágrimas não eram de arrependimento. Eram de raiva. De ter sido desmascarada. Coloquei o papel sobre a mesa, a voz calma, mas inabalável. Quem faz mal ao meu neto não tem lugar nesta família. Nunca mais. Minhas palavras caíram como uma sentença. Ava levantou a cabeça, os olhos ardendo, mas atrás dele só havia o vazio da derrota. Ela havia perdido. Não para mim, para a verdade. Os seguranças chegaram, educados porém implacáveis. Senhora, precisamos que nos acompanhe. Ava recuou, os olhos varrendo o salão em busca de um aliado, de um rosto amigo. Não encontrou nenhum. Os convidados desviavam o olhar, abandonando taças pela metade, as expressões marcadas por nojo e incredulidade. Ela foi levada embora, o vestido de noiva arrastando pelo chão como um sudário, a máscara finalmente arrancada. Alex permaneceu parado, as mãos cravadas nos cabelos, como se tentasse segurar os pedaços de um mundo que desabava. Então, lentamente, como se cada movimento doesse, ajoelhou-se diante de Léo. Me perdoa, filho, ele sussurrou, a voz partida, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu deveria ter te protegido. Meu coração se partiu ao vê-lo assim, tão quebrado, tão pequeno. Ajoelhei-me ao seu lado, as mãos firmes em seus ombros, a voz grave, mas segura. Nós paramos a tempo. Essa mentira acabou hoje. Meus olhos acompanharam Ava enquanto ela era conduzida para fora, envolta no desprezo de todos. E no fundo da alma, soube com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Ela nunca fizera parte de nós. Nem nunca faria. Uma presença suave, porém firme, começou a preencher o vazio que Maria havia deixado para trás. Foi numa noite em que a febre queimava o corpo de Léo que vi Lucy sentada à beira de sua cama, hora após hora, refrescando sua testa com panos úmidos enquanto lhe contava, em voz baixa, a história de um pardal que desafiou a tempestade. Permaneci imóvel no batente da porta, observando, até perceber que Alex também a fitava, seus olhos carregados de uma gratidão dolorosa, como se só então compreendesse o que havia ignorado por tanto tempo. Afastei-me em silêncio, deixando-os com o espaço que afinal, sempre deveria ter sido deles. E foi ali, no recôndito do meu coração, que ousei acreditar. Talvez, no fim daquele túnel escuro, ainda houvesse uma recha de luz. Essa esperança ganhou força na noite em que nos reunimos à mesa para um jantar raro, o ar quente com o aroma da massa que eu mesma preparei. Sem aviso, Léo ergueu o rosto, seus olhos claros fixos em Lucy, e disse, com uma voz pequena mas firme, que queria que tia Lucy fosse sua mamãe. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o tic-tac do relógio pareceu cessar. Lucy corou baixando os olhos enquanto os dedos apertavam a colher com uma timidez que a tornava ainda mais querida. Alex, por sua vez, ficou paralisado, as lágrimas brotando como se as palavras do filho tivessem arrancado algo profundo dentro dele. Estendi a mão sobre o ombro de Léo e lhe disse que a felicidade verdadeira não se mede pelo brilho de um vestido de noiva, mas pela sinceridade de um coração que sabe amar. Ele me olhou, depois olhou para Lucy, e vi ali, tremulante, o nascer de uma esperança que eu não ousava nomear. Os dias passaram, e Ava se dissipou de nossas vidas como a fumaça depois do incêndio, restando apenas a lembrança amarga do que quase destruímos. Léo, porém, reencontrou a alegria. Corria pelo quintal com seu carrinho vermelho, mostrava a Lucy cada desenho que fazia só para ela, e ria de um jeito que me enchia de alívio, ainda que uma pontada de dor permanecesse pelo que ele teve de suportar. Até que certa tarde, Alex apareceu diante de mim na sala, a mão de Lucy entrelaçada à sua. Sua voz tremia mas não vacilava, confessou que havia sido cego, que colocará nosso filho em risco e que desta vez, não deixaria escapar quem verdadeiramente estivera ao nosso lado nos momentos mais sombrios. Lucy baixou a cabeça, as bochechas rosadas, mas um sorriso luminoso iluminava seu rosto. Minhas lágrimas caíram enquanto a sentia, dizendo-lhes que tudo o que sempre desejei era vê-los, ele e Léo felizes. Naquela noite, depois que o sono levou meu filho, sentei-me junto à janela, observando a lua prateada derramar sua luz sobre a rua deserta. Seu brilho suave me lembrou que, por mais longas que sejam as noites, a manhã sempre rompe o horizonte.
Sussurrei para mim mesma que família não se constrói apenas por laços de sangue, mas também por escolhas, por amor, por coragem. Depois daquele casamento que nunca deveria ter acontecido, uma nova página se abriu para nós, iluminada, não mais pelas sombras do passado. Meus olhos se detiveram no quintal, onde a pipa que Lucy e Léo empinaram no dia anterior ainda repousava, enroscada com delicadeza na cerca. Soube então que, embora as cicatrizes nunca desapareçam por completo, seguiríamos adiante, unidos, fortes, tecendo nosso futuro com fios de afeto e resiliência. O que aprendi com tudo isso foi simples, mas profundo. Há perdas que nenhum tempo apaga, traições que deixam marcas eternas. Mas o amor sincero é sempre a luz que nos guia de volta ao caminho. Família não se resume a sobrenomes ou documentos, ela se forja nas decisões que tomamos, na bravura de proteger uns aos outros, nos pequenos gestos que salvam vidas. A bondade, essa sim, é a bússola que nos tira das noites intermináveis. A história que acabaram de ouvir teve nomes e lugares alterados para preservar a privacidade de quem viveu cada palavra. Não há conto para julgar, mas para provocar reflexão. Quantas mães, quantas crianças, quantos corações estão sofrendo em silêncio neste exato momento? Pergunto-me, com frequência, se estivessem no meu lugar, o que fariam? Escolheriam o silêncio por medo de romper a paz falsa? Ou encontrariam a coragem de falar, mesmo que isso custasse tudo? Gostaria de saber seus pensamentos, porque cada história pode se tornar uma vela acesa para alguém que caminha no escuro. Que Deus os abençoe, e que a coragem nos leve sempre a dias mais claros. E agora na tela final, vocês encontrarão duas das histórias mais queridas deste canal. Tenho certeza de que tocarão seus corações. Obrigada por permanecerem aqui até o fim.